Olá, E aí, agora sim, hein? tudo bom? Agora sim, hein, doutora? Parece que você tá Ah, com frio. Paraná, meu filho, Paraná. Bem, ó o cafezinho. Bem-vindo a Curitiba, tá? Neste momento, 15 graus, no auge desse sol espetacular que não tem Ô, uma luz aqui chegando, mas estamos aqui maravilhosamente ô, bem para a gente bater inveja. um papo, né? Como é que tá esse Goiás aí? Tudo seco? Exatamente. Ou tá Moço, tá chovendo aí muito pelo menos? seco. Muito Não, seco. agora não é época de chuva, não. Agora tá muito seco. Tava frio semana passada, agora já voltou a fazer um calor daquele que você conhece. Tá quente. Tá quente. Tá Ai, ai. quente. Ai, e a minha sorte é que acaba que dá um monte de ventilador aqui. Meu prédio não dá para colocar ar-condicionado, mas aí tá quente demais, misericórdia. Mas tá bom, Não, tá mas bom. tá bom. Tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, Então, mas tá pessoal, bom. muito Como é que é a bem-vindos ao nosso frase? bate-papo. Tá ruim, mas tá bom, né? Mais um bate-papo aqui da ACC, dessa vez com a minha grande amiga, Verônica Ribeiro. A Verônica, para quem ainda não conhece, ela trabalha com desenvolvimento comportamental, entre gestão de pessoas, coaching e mais milhares de coisas. Aí ela vai se apresentar um pouquinho melhor. Para quem não me conhece ainda, eu sou Neville Fusco, diretor da ACC Engenharia de Medição. E hoje a gente quer bater um papo um pouquinho diferente, falar de pessoas, processos, medição e resultados e comportamentos, e inclusive como medir comportamentos. Como a metrologia pode ajudar a gente a medir as pessoas. As pessoas são mensuráveis, Evile. Sim, as pessoas são mensuráveis. Tudo é mensurável, né? Exatamente. Então, a gente vai começar aqui já recomendando o primeiro livro, né? As lives são horríveis, mas os livros são maravilhosos que a gente recomenda, Ô, tá? tem um monte aqui, ó. Tá? Então, o primeiro livro que eu já vou recomendando é Como Mensurar Qualquer Coisa. Tá? Então, é um livro muito bom que fala como a gente pode olhar para qualquer processo, qualquer possibilidade, vamos dizer assim, e a partir de uma coleta de dados, seja ele um dado estratégico, seja ele uma análise comportamental, seja ele um clima organizacional, seja ele um assessment de comportamento, o que a gente pode fazer com isso, como a gente pode trabalhar para melhorar esses processos que são atitudes, comportamentos e entregas também. Então, Vê, se apresenta aí para a galera. Só vai devagar, porque nós dois falando já viu, né? A gente tem que segurar o tempo. Né? Isso que nem tem café aqui junto, mas tudo bem. Não Então, se acredito, apresenta aí gente. Leva um para a café gente pra bater mim um papo. aí. Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Estou bem feliz com esse convite. Afinal, falar sobre comportamento é a minha grande paixão. Eu aprendi isso na prática. Eu, eu estou como terapeuta comportamental e especialista em desenvolvimento humano. A minha grande paixão é transformar pessoas normais em líderes. E o pulo do gato aí nesse negócio de transformar as pessoas em líderes é quando, além dela conseguir liderar pessoas, elas conseguem se autoliderar. Essa é a minha missão de vida. Fazer com que as pessoas entendam que a maior gestão e melhor gestão é a de si mesmo. E aí, com tudo flui depois dessa autogestão aí. Então, essa é a minha grande paixão. E é claro que, se tratando de autogestão, tem que ter medição. Tem que medir. Porque eu só consigo gerenciar a partir do momento em que eu consigo medir. Né? Aprendi isso com a qualidade. Esse tal de Demi, né? Uma coisa legal que a gente, aproveitando essa questão, vou trazer o gancho para a qualidade, né? Para o olhar como a liderança talvez não perceba ainda como medir é um processo importante em todas as etapas, seja para avaliar liderados, seja para avaliar desempenho de processos, né? Então, esse contexto aí de trabalhar a autogestão é o primeiro entendimento aí que a gente já coloca é preciso ter uma percepção que algo está errado, certo? E essa percepção vem de começar a medir e avaliar as questões, né? E se as pessoas, às vezes, têm medo de medir, né? Às vezes tem medo de saber o que está acontecendo. Não tem um pouco disso também?
Pô, mas é aquela história, né? A gente vai no médico, mas tá com medo de saber o resultado do exame, né? Sobe numa balança, mas prefere não olhar pro Não, número. Esse e tipo de uma, coisa, né? e uma grande, uma grande parte é que as pessoas, elas nem querem ter o acesso. Na verdade, até existe a maneira de medir e tal, só que elas não querem ter o acesso. Eu vou dar o exemplo aí de ir ao médico, por exemplo. Tem muita gente que tem problema cardíaco. Sabe que precisa ir ao médico, sabe que precisa fazer todo um diagnóstico, né? Só que só deixa para fazer isso depois que o negócio estoura. E aí, antes que era somente para fazer um pequeno diagnóstico, passa a ser uma cirurgia. Aí tem que abrir a pessoa toda. E o que é isso dentro de um processo de desenvolvimento humano? Existem inúmeras maneiras de você fazer um processo de autoconhecimento. Para começo de história, as pessoas precisam entender que existe uma diferença entre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Existe uma diferença gritante aí. Então, o autoconhecimento é tudo aquilo que eu mapeio, todo o mapeamento. É tudo aquilo que eu consigo, eu escancaro a mim mesmo para eu poder entender o que é, quem é que eu sou. Entender conhecer a minha identidade. É a partir daí que a gente consegue identificar o nosso propósito, a nossa missão, o que a gente realmente veio fazer nessa terra. E isso é tanto pessoa quanto negócio. Eu já vi aí vários negócios que que fecham, porque não é nem o negócio que faliu, é a pessoa que fale. É o gestor que fale. Porque ele não consegue entender o líder, que não consegue entender que existe todo um processo para fazer esse mapeamento, esse desenvolvimento humano aí nas organizações. Eu acho que vamos trazer sempre a minha área aqui, né? Porque claro. Você sabe que eu gosto muito de ler sobre comportamento humano, que eu tenho estudado isso já há algum tempo, né? A gente troca muitas ideias sobre isso, né? Mas uma questão até interessante, né? Quando a gente pega essa questão que você falou do medo de ir no médico, né? Já até avisei se o pessoal está vendo, que eu vou falar mal dos meus colaboradores aqui hoje, né? Existe um medo natural de assumir responsabilidades, né? Eu sou um líder da minha empresa, da minha equipe, e eu percebo que muitas vezes o fato de eu ser uma referência para eles é fácil eles não assumirem uma responsabilidade e não, eu preciso falar com aquela pessoa. Se aquela pessoa me der um aval, eu me sinto melhor, né? Mas o que falta, talvez, para essa pessoa entender que ela precisa de mais informação, ela precisa medir mais, ela precisa compreender melhor o que ela, como você falou, qual o propósito que ela cumpre, o que ela tem de informação, né? Então, esse olhar de se conhecer, ele é um olhar amedrontador nesse processo da liderança, né? Porque como é que eu vou liderar pessoas se eu não entendo nem como eu reajo a essas pessoas? Né? Se vem um cara que me pentelhar, eu vou falar para ele, para de encher meu saco. O que eu estou passando como líder? Então, eu primeiro preciso entender o que esperar de mim, para depois entender como agir em cima disso. Né? E aí eu acho que você tocou numa questão interessante, que é o autoconhecer através de como, né? Então, o que significa isso? Que eu brinco muito com você, que é a metrologia comportamental, né? É a incerteza do cabra, né? Como a gente fala, né? É a variabilidade do goiano, né? Como a gente diria aí, né? Então, como é que a gente avalia isso? Então, o primeiro ponto que eu acho interessante não é uma coisa estática, né? Então, se avaliar uma pessoa aqui hoje, como é um processo de medição, um instrumento de medição, é muito interessante essa comparação, né? Mas se você fazer um avaliamento de uma pessoa comportamentalmente num ano, 6 meses depois, talvez 3 dias depois, se você fizer a mesma avaliação, vai dar coisas completamente diferentes. Eu tô errado. Dá muita diferença. Eu sempre falo isso nas minhas reuniões, em qualquer lugar que eu chego. Se eu fizer a pergunta hoje para você, como você estava 1 ano atrás? E aí, se eu daqui a 1 ano eu te fazer essa mesma pergunta, você vai me responder que você estava completamente diferente. A gente muda todos os dias. O fato é que as pessoas, né, Vili,
o fato é que existe uma diferença muito grande de mudança e transformação. Se tratando de pessoas, a gente tem que avaliar dessa maneira. É isso que difere a gente de uma máquina. A máquina se estragou, acabou. Tem que comprar, né? Se não deu calibração, o negócio se ferrou mesmo, acabou. Tem que jogar fora. Não presta, ou conserta e joga fora. O ser humano, nós temos a opção de melhoria. Só que a gente prefere viver em anestesia. A gente, na maioria, a gente tem tudo à nossa volta, ela nos proporciona uma anestesia. O que são essas anestesias? São os excessos. Então, é excesso de rede social, né? É excesso de prazer que não te leva a nada. As pessoas, elas não têm mais o contato com a dor, com aquilo que é... E no autoconhecimento é que a gente tem essa análise, a gente tem isso nas mãos. Qual que é a minha dor? E eu vou levar isso para o lado dos negócios, porque o mesmo sistema, a mesma coisa que quando a gente também leva para os negócios. Eu preciso entender a dor desse negócio, a dor dessa empresa. É só assim que a gente consegue fazer todo esse processo de transformação. Mas o fato é que a gente muda todos os dias. Eu gosto de falar uma coisa, que é o seguinte, sobre resultado. Não importa se você tem resultado ruim ou bom. O importante é que você está tendo algum resultado. O ruim mesmo é quando você não tem resultado nenhum. As pessoas só respeitam pessoas que têm resultado. Só. E aí, porque às vezes as pessoas ficam com muito medo de fracassar. O fracasso é o que faz as pessoas não saírem, né? A fuga. Mas o medo do fracasso é tão grande, tão grande, tão grande, que a pessoa fica ali sentada ali naquele sofá assistindo a televisão e ali fica o resto da vida. E entenda o seguinte, minha gente, resultado não importa, é bom ou ruim porque você está fazendo alguma coisa. Você está se movimentando. Agora o ruim é quando você fica parado, não faz nada. Mesmo assim, ainda você vai mudar de alguma maneira. O bom de tudo é que mesmo assim, você vai se transformar de alguma maneira, tá? Não, sim. E a questão é a busca, né, pelo resultado, é o processo de buscar, né? E é uma coisa assim, interessante, né? É engraçado que você falou a questão do pensamento, né? Uma das coisas que eu mais vejo, que eu correlaciono com isso na área de medição, gestão de medição, principalmente em processos, estratégia de negócios, análise de indicadores, é que as pessoas não param para pensar na informação que elas têm. Né? Então, essa resposta, como você falou, tanto do desempenho como do resultado da fuga, ela é muito automático para a pessoa, assim, ela tem um número, aquele número é uma verdade e não tem algo por trás daquilo. Né? Uhum. Então, novamente, já vamos para a segunda referência de livro aqui, eu preciso falar dele que está batendo na minha cabeça aqui. Quem não conhece, tem um cara muito, muito bom, Yuval Harari, que escreveu 3 grandes livros, né? Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. Né? No Sapiens, ele fala uma coisa que é muito interessante, né? Que o que diferencia a gente, você falou da máquina, né? Eu vou falar que diferencia a gente dos animais, não é nem da máquina. O homem é o único ser possível que tem 3 camadas de pensamento. O que significa isso? Significa o quê? Que a primeira camada de pensamento é a camada de reação natural, normal, a rotina do dia a dia. É a fuga ou a luta. A fuga ou a luta, né? Que é o que você falou. Então, quando eu entro no Instagram e tô lá no bichinho, no cachorrinho, eu tô na fuga. Eu tô na camada onde meu cérebro está naquele nível normal, tá? Quando eu estou lendo um livro, processando alguma coisa, eu estou na luta. Eu estou fazendo meu cérebro, mas isso tudo é nível 1 de pensamento. O que é nível 2 de pensamento? É quando a gente pensa sobre o pensamento do outro. Né? Desculpa, quando a gente pensa sobre o nosso próprio pensamento. Então, sei lá, eu vejo uma mulher ali, nossa, será que eu estou gostando dela? Será que eu estou... Nossa, então eu estou refletindo sobre o que eu estou pensando. E a terceira camada é o pensamento do outro. Então, será que ela gosta de mim? Então, você... Né, é uma coisa que ele fala que é engraçado, né? Você não vai ver um gorila pensando se a gorila fêmea gosta dele ou não. O gorila vai lá, resolve a parada e acabou, entendeu? Então, o gorila tem o nível 1 de pensamento, mas não tem o nível 2 nem o nível 3.
E o nível 2 e o nível 3 é que nos traz a criatividade humana, que nos traz o poder de nos libertar em relação a isso, né? E aí é o que você falou, as pessoas caem no nível 1 e fica. Ou seja, você não explora nem o seu potencial humano. Você não explora o seu potencial de ser humano. Isso é triste para o líder, isso é triste para os processos. E eu vejo quando a pessoa recebe uma medição, seja ela num processo, seja ela de um indicador de qualquer seja na vida dela, ela sobe numa balança, ela se torna aquilo como uma verdade, como aquilo não pode ser imutável. Opa! E o que eu posso fazer? Cara, o que eu posso fazer é continuar todo dia. É a única coisa que você pode fazer. É continuar todo dia. Eu tenho... É mais ou menos por aí, né? Que a gente fala desse medo aí. Desculpa. Exatamente. Eu tenho estudado muito, assim, como que o cérebro reage, né? Porque como eu trabalho com desenvolvimento humano, então eu escuto diariamente um monte de gente inventando desculpa. Porque eu também já passei por isso. A minha vida toda eu vivi dando desculpas dos meus insucessos. O tempo todo. Então, no dia que eu caí na real... Ou culpando o outro, né? Ou culpando o outro. Lógico, sempre. O negócio do indivíduo é que ele vai culpar sempre terceiros. E aí, nessa de estudar um pouco disso, eu fiquei observando o seguinte: o nosso cérebro, ele é uma barra de glicose. Ele é uma barra de glicose. Ele é cheio de energia. Então, nós somos movidos à energia. Sim. Então, exemplo, tanto é que eu falo isso sempre para as pessoas. Gente, faça atividade física, porque a atividade física ela vai, na hora, agitar todo o seu cérebro. A energia que você tem está parada aqui e a gente não mexe 1/3 dessa energia. Então, o que acontece? Você tem uma barra de glicose na sua cabeça, tá? E aí, o que o cérebro faz? O tempo todo ele fica querendo te proteger, porque ele é muito preguiçoso. Ele tem uma preguiça mas essa preguiça é querendo tipo do incerto, proteger do que ele nem sabe do que pode acontecer. Ele foi evoluído para isso, né? Então, todas as vezes que ele foi evoluído para isso. Então, esse aqui eu acho que é uma dica sensacional para você que está assistindo aqui e que vive dando desculpa. Se você vive dando desculpa, inventando historinha, você pode saber que você está contando uma mentira gourmetizada. Você gourmetiza as suas mentiras. Está... Deixa eu traduzir isso para a área da qualidade. Se você que trabalha na produção e diz que a não conformidade é culpa da qualidade, a culpa é sua. Se você diz que a direção não aceita o que você fala, a culpa é sua. Se você não consegue convencer o seu gerente para resolver aquele problema que te incomoda, a culpa é sua. Total. É isso que ela está dizendo para vocês, vocês estão entendendo? Então, só falando, é que eu falo um pouco mais, a Verônica ela é delicada, é que você, mais ou menos, vocês não conhecem agora. Mas a responsabilidade é nossa sempre, tá? E isso é dolorido para o nosso cérebro, é mais ou menos isso, né? Descomoda, porque o cérebro não gosta de sofrer com isso. Não, aí o que eu vejo, Neville, é um povo preguiçoso, que não tem coragem de... Eu vou falar agora da área da qualidade, porque eu sei o que é isso. Cara, eu trabalhei muitos anos e ainda indiretamente trabalho na área da qualidade de qualquer empresa que eu chego, porque a primeira coisa que eu faço é bater o olho no que está errado. Nunca vi ter um olho desse. Nunca vi, só o seu, que tem pior que o meu. Mas eu fico vendo gente que com tanta preguiça de melhorar aquilo que já faz, porque pensa o seguinte: não, eu não vou, para que eu vou melhorar? Vou arrumar só mais serviço para mim? A empresa nem é minha, o departamento não é meu, tô nem aí. E infelizmente isso acontece. Infelizmente, esse padrão de pensamento, esse padrão de comportamento é o que a gente mais encontra. Aí depois ninguém vem, chega e fala: eu não tenho sucesso, eu sou desvalorizado na empresa que eu trabalho. Eu sou a defensora, você sabe muito bem disso, eu sou uma defensora de funcionário até o último ponto, assim, o último grau mesmo, porque eu acredito que as
transformar. Eu acredito que as pessoas, em qualquer momento da vida, ela pode aprender algo novo. Só que chega um momento em que a gente entende que a pessoa não quer. E não quer, sabe por quê? Por conta da preguiça. Eu estou falando tanto de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, né? Para a gente olhar para a medição, pensando nisso que você está falando, né? Então eu quero trazer aqui, gente, eu vou correlacionar as áreas aqui para ficar uma coisa legal, um bate-papo legal. Então, quando a gente olha em metrologia, a gente fala em processo de medição, né? A gente fala em o que seria um processo de medição de comportamento humano, né? Então, existem hoje ferramentas, softwares, sistemas que possibilitam vocês fazerem uma avaliação de comportamentos e atitudes. Por exemplo, um teste chamado EQMAP. Então, eu vou recomendar aqui um grande amigo meu, da Olho de Tigre, Orlando Pavani Júnior, que faz esse processo tanto de cultura organizacional como de comportamento humanos, e ele faz mensurações, ele faz medições sobre isso. Então, tem um outro que eu gosto muito, que é o egograma, que vai te qualificar em 5 níveis de variabilidade, vamos chamar assim. Então, existem possibilidades que, tanto para o líder, para ele, como para os liderados dele, ele saiba entender e mensurar esses comportamentos. Certo? E ao mensurar esses comportamentos, ele possa agir de forma muito melhor nos processos dos comportamentos dos liderados dele. E ajudar eles a entender melhor onde eles estão errando, por eles, não porque ele acha que ele é bom e ele sabe o que o funcionário tem que fazer. O fato dele saber o que o funcionário tem que fazer não vai dizer que o funcionário vai fazer. Então, o que vai dizer? Eu medir se o funcionário tem competência para fazer aquilo que eu espero, primeiro. Como é numa empresa. Se eu não medir se o processo entrega aquele desempenho, se eu não mensurar um processo entregando aquele desempenho, como é que eu quero que aquele processo me entregue um desempenho? Se eu preciso que o equipamento tenha uma precisão de 1 grau Celsius, como é que eu vou comprar um que tem uma pressão de 3 graus Celsius? E isso vale para a liderança e para o comportamento humano. Isso vale para processos de contratação, de recrutamento, não é isso? Então, o olhar de medição, por isso que a gente colocou na liderança, na medição o tema hoje. É engraçado que quando as pessoas, eu vejo muito ainda as pessoas, principalmente aí eu vou colocar para a minha área, né, fazer a minha culpa de metrologia. As pessoas veem metrologia como uma coisa de indústria, como uma coisa de estar relacionada ao chão de fábrica. E, meu amigo, tudo que se mede, seja indicador estratégico, seja controle de qualidade de queijo, seja definir se a pessoa tem Covid ou não com PCR, tem metrologia, tem ciência de medição, tem práticas estatísticas, tem avaliação de... E é óbvio, cada um na sua área. A Verônica, quando pega um EQMAP, com, por exemplo, a minha ajuda com análise estatística e com a base dela de comportamento, a avaliação dela sobre essa pessoa é outro nível. A entrega de qualidade dela é outra coisa. E, pô, imagina você como líder, aí eu vou falar do meu lado, poder avaliar minha equipe com um nível de precisão diferente do meu concorrente. Olha o quanto isso pode ser bom para uma empresa, para o resultado de um negócio. Só que isso requer o quê? Mudar o pensamento, né? Requer você parar de ter a primeira resposta, né? Não acomodar o cérebro. Né? Então, a Verônica pode até conversar um pouco melhor, mas a Verônica também conhece as ferramentas, o EQMAP, o egograma. Tá? Então, eu vou recomendar de novo. O Pavani não está aí hoje, mas olhodetigre.com.br. Entra lá, quem não conhece ainda, vai lá e faz a sua avaliação comportamental. A Arco também, arco.com.br, é um grupo que faz esse processo. E quem quiser, a partir disso, se entender, a Vê pode aí ajudar um pouquinho no chicote bom dela, bem tranquilo. Né? Comenta um pouquinho dessa medição aí. Se for de manhã, então, melhor ainda. Vê, comenta um pouquinho sobre essa questão do EQMAP aí, que é um indicador comportamental. Acho legal a pessoa entender um pouco. O EQMAP, ele é uma ferramenta, assim, extremamente é que ela necessita de uma devolutiva de alguém que entenda de comportamento.
Porque ela não é um laudo que você recebe e está escrito ali, olha, você é uma pessoa XYZ. Né? Eu trabalho com uma outra ferramenta também, que ela me dá um laudo, só que também existem alguns índices. Ela é um pouco mais tranquila do que o Equemap. Ó o Magno aqui, ó. Eu sei bem o chicote, ó. Mas o Equemap, ele me dá números, e a partir desses números, com perguntas certas, com análises correta do comportamento, a gente consegue ter assim um mapa extremamente assertivo daquela pessoa. É interessante também a gente lembrar, pessoal, que existe uma diferença muito grande de teste, né? Teste e análises. Tem alguns testes, esse teste em específico, ele não é liberado pelo Conselho de Psicologia, e na verdade, de verdade, eu acho até bom. Eu acho até bom que isso aconteça, porque às vezes, eu percebo algumas análises psicológicas que são muito, muito fechadas. E aí acaba que a gente não consegue ter uma análise um pouco mais ampla. E aí o que faz com que a gente estude um pouco mais, eu falo por mim, eu tenho estudado tanto comportamento para eu poder fazer um mapeamento mais assertivo. E mesmo assim, ainda o ser humano é uma caixinha de surpresas. Então o Equemap tem alguns índices assim que me encanta muito, me encanta demais. O índice de criatividade, por exemplo. Ele fala muito sobre a gestão de pessoas, gestão de equipes. O que é o líder, gente? O líder, ele tem que servir, tá? Se você aí é um líder na sua área da qualidade, se você é um líder aí na produção, e que se você pensa que você só tem que mandar, eu quero te dizer que você vai cair do cavalo. Uma coisa bem goianês falando. Porque líder tem que servir. Ou seja, você tem que entregar tudo que você sabe. E ainda é pouco. Por isso que a gente, enquanto líder, a gente tem que se desdobrar. Eu costumo dizer, e eu costumo viver isso, tá? A liderança, ela é muito solitária. Porque acaba que você tem que aprender a fazer um recrutamento para a sua vida. Você tem que entender com quem que você quer andar. Se você andar com gente que não te agrega tanto, você cai do cavalo também. Então, o processo de recrutamento de um líder, ele tem que ser ainda muito mais crítico. Então, líder, entenda o seguinte, você tem que servir. E esse servir é, sim, entregar aquilo que você sabe, é desenvolver pessoas, a sua se autodesenvolver, né? A sua sina, o seu objetivo, o seu trabalho é desenvolver outras pessoas. Mas é óbvio que para isso você precisa passar por esse processo. E o Equemap, ele me dá essa informação da criatividade, que foi assim um boom na minha cabeça, porque eu vi tantas empresas que eu atendo, que o líder, ele é centralizador e acaba criando anões mentais. Não tem coisa pior do que você trabalhar numa equipe de anões mentais. Eu já trabalhei numa equipe de anões mentais. Eu fiquei doente, porque eu não tinha estrutura de ser um anão mental. E aí eu comecei a ter depressão, porque eu tinha pessoas do meu lado que não pensavam. Porque eu tinha um líder que era centralizador. E eu lembro que quando eu decidi estudar liderança, eu falei, eu nunca mais na vida eu quero passar por um processo desse, de ter gente que me lidera que não sabe nada. Não é que a pessoa não sabe nada, a pessoa que é centralizadora, ela não entrega o que sabe. Ela pensa que sabe, né, velho? Nem sei, às vezes até sabe, né, Vili? Mas o medo, o egoísmo é tão grande, o ego é tão grande, é tão inflamado, que a pessoa não consegue entregar o que sabe. Então, líder, você que está vendo isso daqui, talvez você estava esperando uma live legal, né? Eu tô querendo te dizer nessa metendo pau na liderança. Às 16h30 da tarde, que você precisa pagar um preço. Mas uma coisa... Desculpa. Só uma coisa fundamental. Para mudar a cultura organizacional de uma empresa, você tem que mudar a liderança. Não tem outro caminho. Tem que mudar a liderança. E aí, uma coisa que eu vou viver, eu vou trabalhar e ainda... Eu luto por isso, porque eu acredito nisso.
todo mundo pode ser líder. Se você ainda não tem uma equipe, eu quero te dizer que você não tem uma equipe no seu trabalho, mas você tem uma equipe na sua casa. Começa a colocar a liderança dentro da sua casa para você ver uma coisa, já é o seu primeiro treinamento. A melhor maneira de você exercer liderança é com as pessoas que estão ao seu redor. Aí depois você vai ampliando aquilo. Mas uma coisa é certa, o processo ele não é lindo, não é fácil, porém o resultado é a coisa mais incrível da vida. Quando você consegue perceber que existem pessoas melhores do que você e que foi você que desenvolveu essas pessoas. Eu acho que a melhor parte de um processo de liderança é justamente esse. É saber que a pessoa te superou, que a pessoa se tornou melhor do que você. É o tal do líder pelo exemplo, né? Eu acho que é uma questão hoje muito mal compreendida nisso, né? Porque, assim, tem uma coisa aí que ser exemplo não é ser falso. Né? Eu vejo muitas vezes o cara, às vezes, querendo ser o exemplo, se postando, todo, né? Ah, não, eu estou aqui, estou ali, estou nesse nível, tal, sou elegante, né? Hoje, como é que é a piada hoje do... achei muito engraçado o dia que eu vi isso, do prudente e sofisticado, né? Então, você é prudente, sofisticado e tal. Isso não é ser exemplo de liderança, tá? Ser exemplo de liderança é ter propósito no que você faz. Ser exemplo de liderança é ser apaixonado pelo resultado. Ser exemplo de liderança é buscar não pensar como todo mundo pensa. É buscar tirar as pessoas da zona de conforto. Se você é um líder, se você acha que você é um líder e todos os funcionários gostam de você, você está muito mal na parada. Amigo. Se o funcionário não tem nada mal para falar de você, você está muito mal como líder. Desculpa. Mas está muito mal como líder. Você tem que ajudar as pessoas a saírem da zona de conforto. É fora da zona de conforto que todo mundo desenvolve, que todo mundo cresce. Tem mais uma recomendação de livro aqui. Vamos, né? Você vê que, novamente, gente, a live é o livro, mas os livros aqui, eu vou deixar até um filme aqui depois também que vocês vão ver. A gente vai chegar numa maluquice aqui ainda hoje. Né? Nossa, até fugiu o nome do livro aqui que eu estava falando. Eu tô lendo um. Até fugiu o nome do livro. Antifrágil. Isso, olha, esse mesmo, antifrágil. Lógico. Esse mesmo. Aqui tem sintonia. Exatamente esse mesmo. Eu não lembro o nome dele agora, mas a ideia central desse livro é justamente isso. Que você tem que forçar até o ponto de não chegar a quebrar. Né? Mas ele tem que forçar ao ponto de ter um certo incômodo. E é nesse incômodo que você cresce, é nesse incômodo que você desenvolve. Tá? Então, esse processo de liderança, ele tem que ter a maturidade para entender que ele tem que incomodar um pouco, sim, as pessoas. E isso é parte do autodesenvolvimento dele, de entender até onde ele pode incomodar as pessoas. Até onde ele pode falar, cara, você acha que isso está bom? Isso ser natural dentro do processo. Não tem esse negócio de ficar, nossa, tadinho dele, coitadinho. Isso não é ser líder, isso é ser pai. E pai e líder são coisas totalmente diferentes. Inclusive na sua casa. Tem hora que você precisa ser pai e tem hora que você precisa ser líder. Exato. Exatamente. Então, são coisas muito diferentes. Né? Então, a gente precisa tomar um cuidado, que é como a Verônica falou no começo da nossa live. O nosso cérebro ele foi evoluído para a fuga. Certo? Então, quando a gente foi desenvolvendo lá, tinha um leão na frente, o Homo sapiens lá naquela época pensava, vou fugir do leão. Se ele tivesse 80 em volta dele, ele falava, vamos comer o leão. Então, eu fujo do leão. E hoje, quem é comer o leão? O comer o leão é o Instagram, o comer o leão é o YouTube, o comer o leão é a cerveja no final do tranquilo. O que é o lutar com o leão? É o perguntar mais de uma vez, é o medir mais de uma vez, é perguntar se essa medição está correta, se esse indicador traz o que eu quero, se esse processo é o saber se eu realmente sei que me conheço ou não me conheço. Será que essas pessoas têm condição de entregar o que eu quero? É mudar as perguntas e não buscar as respostas. Eu gosto de falar sobre... isso aí é uma descoberta dos indicadores. Porque, na verdade, às vezes as pessoas elas romantizam muito a palavra indicador, né?
O tal do romantizar a gestão é o que a gente mais vê aí. Nossa, mas colocar num documento e diz assim, eu faço gestão. Faço gestão. Mas o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte, os indicadores simplesmente ele indica as dores. Sim. O indicador serviu para indicar dores. Então, se o seu indicador tá bonito demais, a sua gestão tá errada. Tem que ter insatisfação. Se você não tiver insatisfação, você não cresce. Se não tiver dor, você não está evoluindo, não está desenvolvendo. Se não tiver dor, você não evolui, mas de jeito nenhum, meu filho. Não evolui, não tem aquela, a gente cresce com a dor. A máxima da academia, no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho, vale para gestão. Tem uma correlação. Tem uma correlação muito clara com essas coisas. Né? Eu até brinco aqui. Eu vou trazer para um exemplo real que a gente está vivendo aqui, né? Até brinquei, hoje eu posso falar mal dos meus colaboradores. Hoje eu tô livre para falar mal aqui, de vez em quando a gente pode, tá vendo, pessoal? Tá vendo? Pode, então, aí dependendo eu vou defender. Eu como líder, né, de uma certa forma eu tenho poder na empresa, né? E é bom ter o poder? Porra, é bom pra caralho, vamos ser sinceros, né? Vamos falar, é gostoso ter o poder. Só que poder tem responsabilidade. Né? Tio Ben do Homem-Aranha dizia, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Então, mas o que significa isso para a empresa? Significa que a gestão está ineficaz. Significa que a gente concentra coisas numa pessoa que não vai resolver tudo. Exato. E se eu achar que eu vou resolver tudo porque eu sou foda, eu sou um bosta, desculpa. Eu sou um bosta. Pelo contrário, eu quero que as pessoas sejam foda para elas se auto-resolverem. E é isso minha função de líder. Essa é a minha grande função. Então, para isso, eu trouxe uma proposta maluca nessa empresa aqui. Completamente maluca. Por quê? Porque meus colaboradores já sabem que eu não bato muito bem. Então, eu, numa área que eu estou estudando muito agora, que é o REPG, tá? Eu estou trazendo a gestão por holacracia pela empresa. Então, quem nunca ouviu falar em holacracia, holacracia é o fim da hierarquia. Então, eu estou dizendo para mim mesmo aqui, ó, eu não quero poder. Eu quero que as pessoas tenham seus poderes. E eu vou descentralizar esse poder para isso. Só que como é que eu faço isso? Como é que eu sonho com isso? Aí, num processo, a gente vai estudando, né? Ao longo da vida, vai buscando as coisas e aparece. Eu encontro a tal da holacracia, a gestão de holons, tá? E aí você começa a ver que são as conexões, né? Então, o que é o holon? O holon é uma parte, um elemento, né? E ele fala o todo está na parte, a parte está no todo. Então, é muito legal que esse conceito, ele equipara uma organização a um ente vivo, e é isso. É um ente vivo a organização, é uma dinâmica viva, né? Então, você tem o corpo, você tem os órgãos, você tem as moléculas, os cromossomos, os elementos, então são partes para um todo funcionar. E uma empresa hoje é assim. Uma empresa hoje ela é dinâmica, ela é diferente. Então, e uma liderança, não. Hoje ela vai ter dificuldade de ver isso, de falar, não, peraí, como assim eu vou tirar um poder? A única coisa que eu tenho sendo líder é ter poder. Uhum. Como assim, amigão? Se você tem o poder, já está errado como líder. Significa que você não está liderando, as pessoas não são capazes de resolver seus próprios problemas. Só que entrar nesse, como eu falei, entrar nesse nível de pensamento requer que a gente entre no nível 2, lá no nível 3. E isso hoje, para a liderança, ela é muito disruptiva. Então, quando a gente traz um sistema como a holacracia, eu não estou com o livro aqui, você está com o livro aí? Estou. Se puder compartilhar com as pessoas depois, aí. Tá, a gente não tem tanto tempo, mas depois você mostra. 20 minutinhos a gente tem. A ideia aqui é justamente essa. É justamente que a liderança ela surja naturalmente num processo de gestão sem hierarquia. Então, é favorecer a liderança no processo. Hoje, se você avaliar no mundo hoje, as pessoas têm acesso a tudo de informação, as pessoas têm, ainda mais hoje no Covid, tem tudo online, tudo disponível, você entra, você faz 15 mil lives, tem live aqui, tem live ali, tem palestra aqui, tem curso de lá. Né? Eu acho uma coisa engraçada, eu tenho visto muita coisa assim, pessoal fazendo curso e colocando certificado no LinkedIn. Né? A minha pergunta é, vai usar tudo isso? Qual o propósito de fazer tudo isso?
Por que vocês fazem tudo isso? Vai usar isso depois? Vai trabalhar, vai praticar? Ou é para chegar no chefe e depois falar, tá vendo? Eu fiz esse curso, quero ganhar mais. Então, Efeito manada, né? Você age num contínuo. Então, a gente precisa quebrar isso. Então, aqui, eu, Neville, maluco da cabeça, eu brinco que a gente tem aqui, a gente é um laboratório com pensamento de startup. Né? O dia que um mês for igual ao outro aqui, significa que eu estou errado. Eu brinco aqui, a única coisa que a gente não tem aqui é tédio. Tédio, a gente pode ter prejuízo, a gente pode ter Covid, a gente pode ter tudo que vocês imaginar. Lucro, problema, agora tédio, isso aqui não tem de jeito nenhum. Eu falo que aí é uma série, aí tem as temporadas, todo dia é um episódio. A CC, de verdade. Todo dia eu falo assim, qual que é a semana, qual que é a temporada? Pega o livro aí que eu vou explicando um pouquinho rapidamente para as pessoas. Então, só para vocês entenderem a ideia. A ideia é que a gente descentralize o poder. Que as pessoas, através de papéis que elas assumem, responsabilidade que elas assumem, elas tenham um processo de governança que elas resolvam seus próprios problemas. E isso é libertador para uma empresa. É libertador. Só que isso aí, ó, tá? O fim da hierarquia. Mostra ali o autor, o Brian, né? O Brian Robertson, né? Se não me engano, Brian Robertson. Né? Então, isso é libertador. Tá? A CC é um ponto fora da curva, não. A CC é um ponto na curva, meu querido. A gente nem é ponto, a gente é círculo agora. Mais do que nunca a gente é círculo agora. A gente está repensando a caixa, né, Neville? Isso, ela, tá vendo? A Verônica tocou numa frase maravilhosa aí, né? Uma das primeiras coisas que ela fala nessa frase, que já meio que joga fora tudo que a gente vê por aí, inclusive o currículo do LinkedIn, né? Se você precisa pensar fora da caixa, será que é na caixa que precisa ser repensada? Né? Será que não é melhor fazer uma caixa aberta, onde todo mundo possa voar livremente e pensar por si? Não é melhor olhar para esse lado? Né? Então, quando a gente pega um modelo de gestão baseado nesse modo aí, que não tem hierarquia, gente. Sabe aquele negocinho que vocês adoram ver na parede, o tal do organograma? Descrição de cargo. Sabe esse negócio chamado descrição de cargo que o líder adora falar? Não, eu tenho sobre responsabilidade o técnico, o gerente, não sei o quê. Ó, eu tenho todas essas camadas. Tá vendo essas caixinhas aqui? Tá tudo abaixo de mim aqui nesse desenhinho aqui, ó. Eu sou representante da direção. Isso, eu sou RD, eu bato. Não, aqui sou RD, eu que respondo as auditorias e tal, sabe esse tipo de coisa? Joga tudo isso fora. Repensa se as pessoas estão fazendo o que elas precisam estar fazendo, elas estão gerando documentos, se elas estão entregando valor, se elas estão entregando resultado, ou se elas estão entregando a holacracia. A holacracia eu vejo como uma excelente oportunidade de gerir, de desenvolver pessoas. É aquilo que eu falei lá no início, que eu tenho como paixão. Quando eu conheci, eu já tinha visto isso na faculdade, mas eu nunca nem tinha, porque o professor na época falou, isso aqui é impossível. Eu já escutei isso. Eu já escutei isso também. Que é impossível. Até que alguém fez, inclusive, né? Até que a CC fez. Eu, inclusive, tem duas coisas que me falaram que era impossível. Uma era a gestão como holacracia, como referência. E a outra coisa que um dia me falaram para mim é que eu não conseguiria desenvolver pessoas. Uma pessoa chegou para mim e falou, você não tem capacidade nenhuma para desenvolver ninguém. E aí estamos indo para mais de 30 mil horas de desenvolvimento humano. Tá? Mas eu era loucona também, né? Então, realmente... Ainda bem que eu era louca, né? Eu preciso confessar um pouco aí. Eu tenho parte nesse processo da Verônica, tá, gente? Então, eu tenho uma certa culpa nessa doideira aí. Desculpa aí quem já esteve nessas 30 mil horas aí. Peço desculpa a todos vocês aí que participaram desses processos aí, porque eu tenho parte, infelizmente, nessa loucura aí. Mas, realmente... Me falaram um dia que eu não poderia fazer, e inclusive eu não poderia desenvolver pessoas online. Me falaram isso, inclusive foi na minha primeira formação de coaching. E depois dessa aí eu gosto de estudar, graças a Deus por isso. Depois disso eu fiz algumas especializações.
Ao todo são 16. Só para eu poder provar que eu era boa. Mas aí, hoje em dia, essas 16 aí, elas estão dentro de mim e eu não preciso mais falar dos meus certificados. Eu nem gosto mais de falar. Enfim. Papel na parede não quer dizer mais nada, né? O que eu quero dizer sobre holacracia, gente? É uma excelente oportunidade de você ser líder. Aqui, a responsabilidade aumenta, tá? Lógico, não tem hierarquia, ninguém manda em mim, só que, na verdade, se você não for líder de si mesmo, você não vai conseguir fazer uma gestão holacrática. Exatamente. Você vai ser sempre o capacho. Então, se você quiser evolução, você tem que descobrir aí, você tem que fazer um processo de autoanálise bem ferrado mesmo. Porque a holacracia, ela vai pedir de você análise crítica. Ela vai te pedir uma análise de autorresponsabilidade triplicada. E se você não tiver isso com você, essa autoliderança, se você não conhecer, você não saber quem você é, você não vai conseguir, você vai se perder na primeira. E aí é onde vão... Aí eu tenho certeza disso. Isso aí é onde vai gerar muitos fracassos. As pessoas vão... Até que as pessoas entram no eixo, bate muito a cabeça. Isso é fato. Mas o que vai fazer de diferença aí é a sua busca constante por autodesenvolvimento, por desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal. Um contato direto ali de evolução cerebral. Mudança de modelo mental. É bem isso, para resumir a holacracia na prática, autodesenvolvimento, autoliderança, mudança de mindset. É uma caixa que faz as coisas mudarem, né? É uma caixa aberta, né? Holacracia não é aquela coisa, né? Então, só que assim, até para buscar um negócio desse, gente, já tem que ser um líder meio retardado mental, assim, que nem o Neville, entendeu? Porque não vai ser qualquer um que vai estar disposto a passar por esse processo. Como a Verônica falou, o passar por esse processo vai me trazer um monte de recomendação. Vai me trazer um monte de dor de cabeça. Vai me trazer um monte de pergunta que eu ainda nem tenho resposta para dar. Certo? Só que tem um problema para os meus colaboradores. Eu adoro isso. Eu adoro estar fora da zona do conforto. Eu adoro estar, Eu adoro estar incomodado por algo novo que está acontecendo, que eu não sei onde vai dar, mas eu sei onde quer chegar. E talvez eu nunca vou chegar lá. Mas o processo de chegar lá me transforma de uma maneira maravilhosa. Me possibilita ver as coisas como eu não via antes. Me faz olhar o mundo de um jeito que eu não via antes. E este processo as pessoas não olham hoje, não medem hoje, não mensuram, que é o que a Verônica acabou de falar. Eu preciso entender antes, eu preciso medir antes, eu preciso avaliar antes, eu preciso pensar antes. Uhum. Hoje, o negócio é agir. Então, eu ajo por quê? Porque me dá prazer. Eu ajo porque me traz conforto. Eu ajo porque me traz segurança. Eu ajo porque eu não gosto de correr risco. Mas se você não fizer nada disso, você vai continuar aqui. Você não vai subir. Você não vai mudar. Então, quando eu olho, por exemplo, para um processo desse, ele é realmente disruptivo. Quando eu conversando com o Pavani, que é o Papa da Gestão hoje no Brasil, aí, que está trazendo via REPG. Quem não conhece o assunto tem material aí nosso no LinkedIn, depois a gente pode conversar melhor. Mas quando a gente conversa sobre isso, uma coisa interessante que vem dessa questão é você ter uma gestão holacrática, com as pessoas com acesso de comportamentais, avaliados da melhor forma, com as competências desenvolvidas para aqueles papéis que eles têm, assumindo suas próprias responsabilidades. Cara, é quase um sonho organizacional. É quase um sonho organizacional, senhores. Como eu falei, talvez impossível de chegar. Mas o processo de buscar esse sonho organizacional, de medir esses processos, de entender tudo isso, já vai trazer uma evolução para a empresa maravilhosa. Que hoje eu nem sei dizer qual vai ser. Não sei. Eles devem estar ouvindo agora tudo desesperado, falando, meu Deus, esse cara realmente é maluco, ele está fazendo uma coisa que não sabe o que vai acontecer. Mas esse é a mudança de modelo mental. Não é ter um medo do novo, é ter o prazer pelo novo, mesmo sabendo que aquele novo não vai te trazer prazer, ele vai te incomodar.
que ele vai te tirar do que você já estava acostumado, né? E o que está acostumado é o que a gente brinca aqui, que eu tenho de valor com eles, né? A Verônica participou de uma dinâmica aqui com a gente, vou revelar aqui para vocês, onde cada um tinha que escrever uma frase que se comprometia com todo mundo, tá? E eu vou falar aqui para vocês o que eu escrevi para os meus colaboradores, que eu não vou aceitar a mediocridade deles. É meio forte até isso, né? Hoje eu paro para pensar assim que eu escrevi, acho que a Verônica me empolga no dia, mas é bem isso, sabe? É não aceitar o comum, é não aceitar a zona de conforto, é não dizer para si mesmo, tá bom. Se o dia que eu dizer para si mesmo, tá bom, eu jamais estaria fazendo uma live dessa. Jamais teria me desafiado. A Verônica sabe o quanto eu critico essas coisas de blogueiro, de Instagram e de tal. Olha eu aqui virando blogueiro. Blogueirinho. Né? Olha eu aqui fazendo live, conversando com as pessoas, de medição, de liderança e coisas que eu leio, minhas filosofias malucas, minhas correlações com física quântica e qualidade, falando de holacracia. Né? Então, são processos que, isso que eu falo, tudo isso é uma questão de olhar para a liderança. Então, me autodesenvolver, que é um prazer meu, é uma atividade minha como líder. Talvez a principal. Sim. Porque isso vai ser o maior exemplo que eu posso dar. Se eu não aceitar a minha própria mediocridade, e você líder, quando eu falo você na área da qualidade, quando eu falo você na área de RH, quando eu falo você numa área de gestão de uma empresa, de processos, o que for, você na sua própria vida, achar que está tudo bom na sua vida, pode ter certeza que você tem muito a evoluir ainda. Mas muito a evoluir. Com certeza. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é bem isso. Quando a gente olha para o organismo humano empresa, uma possibilidade clara de evolução, de pensar moderno, é essa gestão sem hierarquia. É a holacracia. Isso vai tocar muito em medir pessoas, vai tocar muito em mensurar processos de uma forma totalmente diferente, em uma governança totalmente diferente na sua empresa. Né? Então, você tem uma governança em todos os aspectos da sua empresa, gente tomando decisão em todos os aspectos da sua empresa. Então, isso como eu falei, é quase uma utopia organizacional. Tá? Mas sim, você tem casos rodando. É você desenvolver cabeças que pensam por você, né? Eu estava conversando hoje com uma empresária e olha isso, ela estava entrando em, tipo, não é uma depressão, mas ela estava muito frustrada porque já tinha 1 ano que ela estava tentando escrever os cargos e salários. E aí, como a minha concepção sobre cargos e salários, sobre clima organizacional, ela tem mudado muito, porque eu também eu aprendi que tinha que ter cargos e salários. Sim, nós somos doutrinados a muita coisa que não serve para nada. A gente é doutrinado para isso. E aí hoje eu falei para ela o seguinte, eu falei, será que o seu subconsciente não está falando para você que isso não faz sentido? Que a sua empresa é uma empresa, e é isso mesmo, a empresa dela é muito jovem, a maneira que eles tomam decisão é completamente, não tem nada a ver com papel, eles tomam decisões assim, de maneira bem intuitiva, emocional, racional, é rápida a decisão. E está crescendo a empresa. E aí eu falei, você vai ficar presa a um papel. Você vai ficar presa a uma análise de descrição de cargos que pode ser, que vai ser só uma perda de tempo. Você está se estressando à toa. Sim. Aí ela pegou e falou assim, gente do céu, parece que está abrindo a minha mente aqui, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pois você não conversa comigo. Mas é pensar no primeiro nível, sempre é o primeiro nível. O primeiro nível marca. Não dá. E foi muito legal a reunião, que no final ela falou assim, meu Deus do céu, como que é mais fácil? Ela falou, eu peguei e falei, então vamos trabalhar nesse sentido. Porque não dá pra gente ficar preso ao papel. Não dá para ficar preso a uma estrutura que não está te levando a um nível mais avançado. Você está tendo resultado, porém você só não está tendo mais resultado porque você perde tempo pensando em algo que não vai dar certo. Exato. Que nem precisa ser pensado, na verdade, né? Porque não é... Exatamente. Você quer criar algo que alguém te ensinou. E você não quer olhar o que está na sua frente e ver o que pode ser feito da melhor forma. Né? É isso. Então... Pra gente encerrar, que a gente tem 5 minutos aqui, né? Esse negócio já? Se deixar nós falando aqui, fodeu. Vai 72 lives. Se deixar aqui. Eu e o Neville falando, vocês não estão entendendo. Fora as histórias, gente. Fora as histórias. Mas tudo bem. Vamos, pra gente fechar um resumo aqui, né?
A gente comentou sobre como é possível medir comportamento, falamos de liderança e chegamos até uma holacracia, que é uma gestão com essa liderança descentralizada, com poder descentralizado. Tá? Então eu queria deixar um recado final para vocês aqui, uma reflexão que eu brinco muito com a Verônica, tá? Que é mais ou menos assim, ó. Se você sabe ler e não lê, o que diferencia você de uma pessoa que não sabe ler? Além de ler uma placa para poder ir numa direção. Certo? Então são poucas coisas. Então pensa, se você lê, sabe ler e não usa isso para evoluir enquanto humano, poder pensar no segundo, no terceiro nível, talvez, mais no segundo, no terceiro não precisa muito, mas mais no segundo nível, o que te difere de alguém que não sabe ler? Tá? Então fica essa reflexão para vocês aí. Tá? E, Verônica, brigadaço. Vamos marcar mais bate-papo aí, mais loucuras. Podemos falar sobre outras áreas do comportamento humano, neurociência, sistema límbico, sistema nervoso autônomo e um monte de coisa que a gente estuda junto aí. Tá? Mas tem muita coisa para a gente bater um papo aí, para a gente falar de resultados. De repente, tentar chamar o Pavani também para um papo com a gente, quem sabe, e falar do RPG, dessa parte da holacracia do RPG, para o pessoal bater um papo aí. Bom? Então deixa seu recado aí, valeu demais. Pessoal, muito obrigada. Todo mundo que ficou aí até o final. Acredito que é um assunto que é muito amplo. Quando a gente fala de gestão, fala de liderança, muito amplo. E ainda mais quando a gente finaliza falando mudando completamente o sistema que você foi criado. Então aí vira como diz o goiano, vira uma saroba na cabeça do indivíduo. Eu amo realmente falar sobre esse assunto. Mudança comportamental, ele é a minha paixão de vida. E gostei de conversar com vocês sobre isso e que, gente, medição, ela tá em tudo. Tudo tem que medir, tá? Então, se você tem resultado olha só, gente, eu vou... ruim ou bom, não importa, você já tem resultado. Ok, minha gente? Então, travou um pouquinho, mas estou ouvindo. Deixa eu deixar Pessoal, quem não conhece ainda, busca a historinha dessa pessoinha aí, da Verônica Ribeiro. Tá? Vocês vão entender o que é desenvolvimento do comportamento humano. Okay? Essa mulher representa o que ela vende na prática. Então, é difícil a gente ver isso hoje em dia. Né? Tem muita gente que é o currículo da teoria. Né? Mas a prática, na hora que vai colocar aquilo em prática, a coisa não acontece. E a Verônica, ela vende o que ela viveu. Tá? Então, isso realmente é diferente. E eu, de uma certa forma, eu também vendo o que eu vivo, né? Mas minhas loucuras são em outras áreas. Aí a gente vai complementando, né? O bom é isso. Exatamente, é isso aí. Foi isso que eu até falei no meu Instagram, no meu perfil hoje. Eu tava meio que nervosa, porque eu sei que se deixar, eu e o Neville, a gente fica horas e horas, e quando vê, já foi, assim, a hora já foi. E tem muito tempo que a gente que a gente fica alucina, a gente faz alucinar nos assuntos. E eu vai tava pra nervosa, Lua, volta. Assim, uma hora, o povo não vai entender nada, porque, olha isso, a gente começou falando sobre uma coisa e a gente finaliza sobre outro assunto completamente diferente. Mas essa é a nossa cabeça. Essa é a maneira com que a gente trabalha com tantas informações, mas a gente coloca em prática. Tá? Galera, desculpa aí, tá? Pessoal da CC, desculpa, mas é assim que funciona o cabeção, não tem jeito. Aqui é tudo cabeção. Gente, obrigado, 40 segundos. Ó, beijo. Valeu demais pra todo mundo que esteve aí, viu? Valeu! Tchau!